Hoje é dia de falar de Pajero aqui na garagem e nós reunimos dois exemplares para contar essa história da melhor forma possível. O primeiro é esse aqui, 1998, o primeiro vendido no Brasil, primeira versão vendida por aqui do Pajero Sport. O segundo é o atual, a versão HPS, topo de linha, que traz estilo e também mais tecnologia embarcada. Saudações pessoal, hoje então é dia de falar de Mitsubishi Pajero. Olha só que legal, o Pajero tem uma história muito bacana. Falando da história do Pajero em si, foi lançado em 81, chegou ao Brasil 10 anos mais tarde. E esse aqui, o que é vendido aqui no Brasil nesse momento, já que o Pajero Full, que era o Pajero original, digamos assim, saiu de linha, né? Ele saiu numa edição especial. Mas em 98, 95 melhor dizendo, a Mitsubishi apresentou Pajero Sport, que era justamente um carro com o mesmo nome, mas uma versão um pouco menor, porque utilizava o chassi, ou seja, a base da L200. Então o Pajero Sport chegou em 95, ele começou a ser vendido no Brasil ainda como importado e depois a produção veio para cá, a montagem e tal. Esse aqui é muito interessante, esse exemplar, porque esse é um exemplar de 98, então ele veio ainda importado no Japão, ainda 4x2, motor V6 e uma característica que é muito legal, ele é de uma única dona. O motorista dela que segue a garagem, mora aqui na rua que a gente grava, ele acompanha a garagem, ele falou, putz, eu tenho um carro legal. Daí eu falei, cara, deixa eu pegar um Pajero, que eu ainda não tinha testado o Pajero no canal, para a gente contar essa história em detalhes. E justamente, qual a probabilidade de você encontrar um Pajero Sport 98 de uma única dona? Realmente incrível e muito bem conservado. Ele foi buscar esse carro na concessionária, ele estava me contando. Então, primeira geração, terceira geração. A primeira geração, a primeira diferença entre eles, sem dúvida, é o tamanho. A gente vê, além das picapes médias que cresceram muito, que formam a base, né, desses SUVs, Trailblazer, SW4 e Pajero, nós temos, então elas cresceram e, portanto, os SUVs que são a origem das picapes, né, as picapes que originaram os SUVs, elas acabaram crescendo também. Então a primeira coisa que a gente nota, sem dúvida, nesses carros, no Pajero em especial, é como ele cresceu, ele ficou mais alto mesmo, né? Por outro lado, uma característica que eu sempre falo nas matérias é que esses carros não são grandalhões. Ele tem 1,85, ele cabe em vaga de shopping, ele cabe bem nos lugares. É bem interessante notar isso, né? Então ele ficou um pouquinho mais alto, mas não tão mais largo. A diferença é pequena, são carros bem ajustados aí para o nosso mercado, digamos assim. Começando aqui com esse exemplar de 98, cara, esse exemplar eu namoro ele há um bom tempo para a gente gravar, mas eu queria juntar os dois, né, para poder contar essa história de uma maneira mais completa. Essa cor é sensacional, esse verde musgo, uma das cores mais bonitas aí do catálogo da Mitsubishi, na minha opinião, claro. Então começando aqui pelo primeiro destaque, esse estilo quadradão da década de 90 é bem legal, né? E a gente olha outros SUVs orientais, próprio Toyota 4Runner, por exemplo, ele traz também esse estilo. Eu acho legal. O Toyota Prado, vendido um pouco depois também. Então, né, os concorrentes trazem essas semelhanças e similaridades. Pisca aqui embaixo, aqui o V6, como eu falei, essa versão 4x2, né? Rodas de 15 polegadas. Uma coisa que eu gostei muito, além do desenho quadradão, né? Lembra o Colossus também, da Estrela. Olha só que legal esse símbolo da Mitsubishi, né? Aqui realmente é um detalhe que parece só um detalhe comercial, mas é um detalhe bacana de olhar, né? Então, começando por aqui, o design dele todo mais quadrado, área envidraçada grande, uma característica dos carros da década de 90. Diferenças de traseira também, né? Elas são grandes diferenças, né? Tem algumas similaridades, como eu falei, né? Aqui a gente tem o conjunto óptico, tem esse prolongador aqui na traseira, dá um estilo bem legal. Aliás, até tinham outros modelos que traziam, né, esses prolongadores na época, que voltaram, como a gente viu recentemente em outras matérias, mas é bem bacana. E aqui, sem dúvida, o Pajero ele traz uma característica que essa traseira, com esse conjunto óptico, ele sempre gera muitas discussões, né? O ideal, sem dúvida, se ele terminasse aqui, ficaria ótimo e teria uma similaridade grande com o antigo. Mas o pessoal lá na Tailândia, que fez o design do carro, acabou colocando essas lanternas
um pouco mais compridas, né? Particularmente eu preferia um pouco menores, mas enfim, é uma característica do carro, né? Falando de outra, daí a gente vê também aqui a diferença de altura. Como eu falei, a maior diferença deles é a altura, não é em si o comprimento, né? O comprimento e a largura, não tem tanta diferença nesse sentido. Claro, esse aqui já é um HPE-S, são duas versões vendidas no Brasil, HPE e o HPE-S. Então esse é o mais completo, o topo de linha. E a tração Super Select, a tração 4x4. Falando de porta-mala, esse aqui é o porta-mala clássico, né? Sem assistência, que era o padrão da época, sempre do Explorer, né, que a gente falou, carro que eu adoro também, muito legal. Detalhe aqui de maneira geral do espaço, né? Nós temos uma característica desses carros que é o espaço interno e o espaço de porta-malas, né? A gente tem aqui, olha só, alguns outros equipamentos, enfim, dá para eventualmente amarrar alguma coisa, né? Ou seja, está esse espaço aqui, tem um lateral ali também tem um compartimento, tem algo interessante que é aqui, ó, uma tomada aqui 12 volts, interessante também. Já na versão nova, porta-malas elétrico, logicamente é algo extremamente necessário hoje em dia, né? Porta-malas elétrico num carro nessa faixa de preço. Porta-malas tem uma ótima capacidade, porém quando você usa os lugares extras ele diminui para 120 litros. Aqui eu deixei um banco só aberto para a gente ter uma ideia geral, né, da questão de espaço, que às vezes as pessoas perguntam. Por outro lado tem porta-copo, tem saída de ventilação nas 3 fileiras de banco, né, nas 2 fileiras, né, na segunda fileira e na terceira. Então fica bastante confortável, pelo menos nessa questão de ventilação para quem vai aqui atrás, mas a visão também é mais limitada, assim como os seus concorrentes diretos, né, SW4 e Trailblazer aí com 7 lugares. E aqui na terceira geração, veja que interessante, traz também esse compartimento, algumas ferramentas e também a tomada. Já aqui no Pajero Sport Raiz, olha só que interessante, esse carro de uma única dona, olha só, sentou pouca gente aqui atrás, a gente nota como até o cheiro de couro, né? É gostoso mesmo. A gente nota como foi pouco usado também esse banco. Olha o detalhe aqui da conservação desse carro de maneira geral. É um carro realmente que praticamente só ele guiou, né? E pouca gente, na verdade, ao longo desses anos. Olha só que interessante, estado geral de conservação bonito. E a combinação, né? O marrom interno com o verde externo realmente muito bacana. E lógico, nessa época a gente não tinha aí o que a gente tem hoje, as tomadas e tal, porque não precisava, né? O que a gente tinha, o que precisava na época era isso, ó. Fumar um cigarrinho e daí você abrir aqui o cinzeiro. Aqui na frente, o detalhe do banco, lá os bancos elétricos, né, a gente já vai falar. Aqui nós temos ajustes, né? Já dá para você chegar numa posição confortável para dirigir, isso era bem bacana. Logicamente, aqui um carro com esse tempo de uso, com os desgastes naturais do banco, então vale ressaltar, mas é uma característica. E o banco bem macio. Vamos falar do painel. Aqui no painel, bom, primeira coisa, antes de falar do painel, olha só que legal. Essa nota fiscal aqui da Brabus do carro. Olha só que legal, olha só que interessante. E olha a data. 1º de março de 99. Fantástico. Olha o preço. 83.770, é isso mesmo? Muito legal esse tipo de coisa, né? Valor do frete, enfim. Aqui tem as características gerais, né? Cor, vendido sem reserva. Muito legal, né? Muito legal mesmo. É que brabo, os comércios de veículos, 5 de março de 99. Aqui, vale ressaltar, então, detalhes do interior, né? Nós temos um porta-objetos aqui atrás, um console aqui, que era algo bem charmoso na época, com relógio digital. O painel também, esse interior todo monocromático, marrom, lindo demais, né? Airbag, vale destacar ali. O detalhe... Olha o som do V6, hein? Bacana também o som do V6. E aqui a gente tem esse AT Mode, tá vendo? É o modo Hold, né? Nós temos aqui para segurar o carro na subida e tal. Isso em 98 era um negócio muito bacana, se a gente for pensar, tinha uns diferenciais legais. Volante de 4 raios, ainda uma fase pré, né, volantes multifuncionais, claro, na época. Depois os volantes multifuncionais surgiram com volume, com coisas bem simples, né? E o painel basicamente tem o que precisa, mas tem coisas de conforto na época, de luxo. Olha só que interessante, um aviso aqui sobre a transmissão automática.
e o detalhe do ar-condicionado. Olha só o CD player. Nós temos aqui câmbio automático, olha só que bacana, né? Câmbio automático. E tem um porta-objetos aqui no meio também. E o volante de 4 raios. E o painel trazendo aí basicamente velocímetro. Ali o indicador do câmbio, né? Para ver que marcha você está usando, contar giros, enfim. Trazendo as informações aí necessárias para o motorista. Uma coisa que se manteve é isso aqui, ó. Muito importante em utilitários, né? Essa alça. E aqui olha que interessante a diferença de altura deles, foi o que eu falei. Não é tanto largura e comprimento, mas a altura teve uma boa mudança. Aqui então vale destacar rodas de 18 polegadas nessa terceira geração. E eu acho que uma das coisas que mais chama atenção nesse carro, que é a dianteira, assim como a L200, tem uma dianteira com essa assinatura da Mitsubishi, né, que eles fazem esse Z. É bem interessante essa assinatura da Mitsubishi. Todos os modelos da Mitsubishi trazem essa identidade visual. Então nós temos aqui o DRL, o conjunto óptico, aqui embaixo faróis auxiliares, ou seja, tem uma cara muito própria, você identifica todos os Mitsubishi exatamente dessa forma. Belotti, como que é o acesso para a terceira fileira de bancos? Bom, antes de falar da terceira, vamos falar da segunda. Segunda fileira de bancos tem um bom espaço, né? E esse carro é interessante, né? Tem o cardan, mas ó, o espaço aqui para as pernas é excelente, então 3 pessoas viajam bem. Nós temos saída USB também, saídas auxiliares. Sobre a ventilação eu já falei, né? Já comentei ali, que ajuda bastante. Iluminação também. Então, basicamente aqui a gente tem esse suporte. Você puxa o banco e ele acaba, né? Um banco solta o outro e você acaba tendo aí a opção de embarque, de entrada. Para quem vai aqui atrás, Belotti, qual que é a sacada? Tem muito espaço? O espaço é pequeno, dá para notar por aqui. Esse banco ele não vai para frente, né, nenhum dos dois. A única regulagem que eles têm eventualmente é do encosto, né, dá para você deixar. Só que se você botar muito para frente, quem vai na frente no segunda fileira de bancos vai ficar desconfortável. Eu vou comentar, meu sogro viajou aqui, a gente foi para o litoral, eu vou comentar sobre as impressões que ele me passou. O que foi mudando ao longo dos anos é o acesso, né, aquela chave mais simples, e aqui uma chave de presença, que é muito prática, inclusive para dar partida. Falando dos bancos, né, a gente tem regulagem, mas agora regulagens elétricas, e eu gostei muito desses bancos. Eu vou comentar dirigindo a viagem, né? Apesar de ser próximo, mas fica um tempo no trânsito, vocês vão entender por quê, mas eu gostei muito, achei bastante confortável. Muito bem, aqui botão de partida, a gente já tem aqui a conexão do celular, Android Auto, Apple CarPlay, com fio. Mas vale ressaltar, bom, primeira coisa, vamos iniciar aqui o sistema, né, informações da versão e tal. Nós temos aqui a parte da multimídia, 8 polegadas, mas já chegarei aqui. Vamos falar do que, como a tecnologia foi avançando e foi mudando em todos esses anos, né? Uma coisa que eu gosto que tem aqui, teto solar pequeno, mas eu gosto também desse tamanho, eu acho muito usável também. Volante multifuncional, basicamente tem tudo aqui, desde o volume, mudança de faixa, mudança de AM, FM, ou para multimídia que você está usando, atender o telefone, né, aquela questão clássica. Aqui nós temos, do lado direito, vamos começar com eles, todos os ajustes dinâmicos, né, para o ACC, para o Cruise Control também, fica desse lado. Aqui nós temos ajustes que acabam passando informações do painel. Consumo, nós temos aqui também, por exemplo, aqui eu estou mudando os 3 modos de visualização do painel. Então, painel digital, você escolhe aí o modo como você quer ver as coisas, né? Ali a visualização, as informações. Borboletas no volante, usadas nesse caso, muito bem usadas, eu vou comentar daqui a pouco, descendo a serra para fazer freio motor, para usar o freio motor, uma coisa que as pessoas deviam aprender na autoescola. Eu já fiz um vídeo nas redes sociais sobre isso. Olha só a diferença de altura que eu comentei, ó. Tô sentado aqui. Que belezinha, hein? Que lindo esse Pajero. Vou comprar um Pajero agora, hein? Preciso achar um desse, né? Mas, enfim, multimídia de 8 polegadas. Aí tem aqui, ó, multimídia, navegação, informações gerais, né? A multimídia não tem tantas coisas. Quando você conecta, claro, você vai ter as informações aí do seu smartphone, seja Android Auto ou Apple CarPlay. Mas as informações de consumo e tal estão aqui,
né, na frente. São 6 airbags, aqui é ar-condicionado de 2 zonas, aqui você libera o ar-condicionado para quem está atrás, para as fileiras de trás, segunda e terceira, o que resolve muito em viagens. A Mitsubishi tem um negócio engraçado que é isso aqui, ó. Eu usava quando era criança para queimar folha, né? Você esquentava para acender um cigarro e tal, uma coisa curiosa. É difícil ver isso nos carros atuais, né? Acendedor de cigarro também serve como tomada 12 volts. Detalhe do câmbio, 8 marchas, bem escalonado, daqui a pouco já comento sobre as minhas impressões. E logicamente, ao contrário daquela que é 4x2, essa aqui tem uma grande capacidade fora de estrada, seja para terrenos mais difíceis ou mais fáceis, ângulo de entrada e saída, enfim, é um carro que tem muitas qualidades para fazer isso também. Porta-copo e um porta-objetos que acaba te ajudando. Falaremos agora de mecânica e depois iremos aí andar para falar de cada uma, né, dessa evolução toda, dessa história de 3 gerações. Uma coisa interessante são as coisas que eles têm em comum, né? Retrovisor elétrico, trava elétrica. É engraçado como isso foi se popularizando também, mas em 98 era algo até de carros mais caros e mais luxuosos. Falando de mecânica, olha só que legal, nós temos um motor V6 aqui de 3 litros com 177 cavalos, né? São 26 kg força-metro de torque. É bem interessante, né, a gente ver como esse carro está conservado. A gente vê isso inclusive aqui pelo motor e pelos detalhes, né, esses adesivos. Olha só, muito bacana esse tipo de coisa. E aqui, hoje em dia, um motor de 4 cilindros, turbo diesel com 190 cavalos, um bom torque. E é bem interessante essa variação e a mudança de torque em relação ao motor V6 dos anos 90. Muito bem, vamos começar essa experiência sensorial, né, experiência histórica. Olha o som do V6. É engraçado porque, lógico, a suavidade de funcionamento dos dois é diferente. Um motor a gasolina tem um tipo de funcionamento, um regime de rotação e tudo mais, e um diesel é um pouco diferente. Então a suavidade é muito grande. Eu não comentei aquela hora, é uma transmissão de 4 velocidades. Mas uma coisa que eu gostei desse carro logo de cara foi a questão do torque. Tem um torque de 26, mas olha que beleza, muito esperta. E assim, como eu sempre falo nas matérias, eu tenho a felicidade de dirigir carros muitas vezes, né, de único dono, ou algum carro que teve poucos proprietários, mas é muito legal porque, que nem aqui no caso, né, eu falei do Val, que é o motorista, e ele trabalha aí 40 anos, né, com a proprietária desse carro. Ele foi buscar o carro na Mitsubishi Brabus, né, realmente fantástico. E então vocês imaginem, ele dirige o carro esse tempo todo, né, desde 98. É engraçado que eu tirei a minha CNH em 97, ou seja, o carro um pouquinho depois. E o preço ali, eu mostrei 83, é 63. Pra vocês terem uma ideia, em 98 o Fiesta, que foi um carro que eu tive na época, 13 mil reais, né? Ou seja, dá pra ver como o Pajero era bem mais caro. Bem mais carro também, logicamente, né? E logicamente é um carro aí com daqui a pouco 30 anos, ele tem uns barulhinhos, mas isso cara, eu achei que a dirigibilidade do carro tá excepcional. O funcionamento do câmbio também, o tempo das trocas de marcha e tudo mais, a suavidade, realmente interessante. Contando a história, né? O Pajero ele é um carro que tem uma história legal. Aliás, os SUV japoneses, todos, seja Mitsubishi, Toyota, a Honda também, os carros têm uma história legal, né? Tem uma história assim de carros que foram feitos meio que para comprovar que os japoneses podiam fazer carros resistentes, carros que aguentassem o tranco. Então foi uma indústria que cresceu basicamente com essa proposta, com essa ideia. Nas motocicletas também. Então o Pajero originalmente ele foi lançado em 1981
10 anos depois, ele chegou ao Brasil. O Pajero que a gente conhece, o que eu falo é aquele Pajero clássico, né? Que inclusive no ano passado ou retrasado, o Pajero Full, que era a última versão daquele Pajero original, se aposentou. Ele deixou de ser vendido aqui, teve uma série comemorativa, uma série especial para marcar, né, essa despedida de um carro tão simbólico para a marca, para uma montadora, né, que foi o Pajero. Chamado de Monteiro em alguns países, porque o Pajero é uma expressão um pouco, digamos, não é uma expressão que não tem um significado muito legal para alguns países hispanohablantes, então ele é chamado de Monteiro em outros mercados. De qualquer forma, ele é um SUV utilitário que a gente chama de raiz hoje em dia, que traz essa proposta de ser resistente, ser durável, você comprar um carro e ficar com ele a vida toda. A gente viu isso no veraneio recentemente e é bem legal pegar um outro carro, lógico, muito mais novo, mas que também tem essa mesma história, né? Um único dono, nesse caso uma única dona. É fantástico, né? É muito legal mesmo. Essas oportunidades são bem legais. Em 95, a Mitsubishi então resolveu lançar uma versão menor, baseada na picape, utilizando o chassi, a estrutura, né, da picape, e nesse caso chamá-lo de Pajero Sport. E o Pajero Sport, então, desde então, ele tem 3 gerações. Essa é a primeira geração, né? E começou a ser vendido no Brasil na sequência, isso é uma coisa legal. Ele começou a ser vendido no Brasil logo depois do lançamento. E inicialmente ele era um carro importado do Japão, esse aqui importado do Japão. Depois a Mitsubishi passou a montá-los aqui no Brasil e nacionalizou, né, o Pajero. Mas na época ele era montado exatamente no Japão, ele era feito no Japão e vinha de lá. Então esse carro é exatamente isso, 4x2, motor V6 de uma suavidade incrível. Uma característica que os dois têm em comum, que eu acho muito bom para SUVs grandes, de grande porte, para o nosso mercado, né? É justamente a direção hidráulica tradicional, não é elétrica. Eu vou falar isso no novo, né? Da terceira geração. Mas esse carro realmente, mais uma história de Fusquinha ali, novinho. Uma história de família muito legal. Um carro muito bem conservado, com logicamente os desgastes de época e tal. E realmente, como eu sempre falo, o carro que é guiado por uma pessoa, 2 ou 3 aí, ao longo da vida ele acaba ficando muito íntegro, né? Isso é bem interessante também. E esse carro, cara, adorei. Quero comprar um Pajero agora também. É comprar todos os carros. Vocês viram o funcionamento do câmbio? Que suavidade, um carro aí com 25 anos, né? Impressionante. Ar ligado. Perfeito, cara. Funcionamento muito suave. O carro tem um funcionamento muito linear, né? A dirigibilidade ótima também, volante, bancos confortáveis. Ou seja, essa projeção do Pajero Sport acabou dando origem a um público fiel que, como a gente vai ver na sequência, deu prosseguimento, a Mitsubishi deu prosseguimento a essa história com a segunda geração, que foi um facelift dessa, e a terceira geração, que veio bem renovada, que é o que a gente vai falar agora. Vamos conferir. Alguns anos depois, nós temos aqui a partida do lado esquerdo, né, como o L200 que a gente viu. E logicamente, né, o que aconteceu em 30 anos para cá, teve uma evolução da própria ergonomia dos automóveis. A gente vê hoje em dia como os carros eles estão com a posição de dirigir, né, isso diretamente ligado à autonomia, já bem desenvolvida. Os carros foram ficando cada vez mais cômodos, né? Ficaram cada vez mais bons de guiar de maneira geral. E a gente vê que a diferença de ergonomia é essa. A própria linha de cintura, né? Falando de design, a linha de cintura como foi
crescendo, né? Ela foi aumentando, se bem que nesses SUVs mais raiz, a linha de cintura ainda é baixa, né? A gente vê de fora, tem um design todo próprio. Somente a parte traseira, quem senta na última fileira de bancos tem aquela, né? Mas aqui para o motorista tem uma diferença menor. É bem interessante essa observação. A primeira coisa para falar, eu acho que do Pajero, terceira geração acabou dando um salto quando a gente fala de tecnologia. Foi justamente isso que é a questão das tecnologias semi-autônomas, tecnologias de direção, tecnologias de segurança. Então ele tem a frenagem autônoma, ele tem um aviso de frenagem também, quando está próximo de um veículo numa determinada velocidade, ele já te avisa. Então ele traz essas coisas e foi um grande salto, né, dessa geração que surgiu, foi lançado em 2015, desenvolvida lá no Sudeste Asiático, onde o mercado é forte, vende na Austrália também esse carro. E então a característica é essa, foi lançado em 2015, que aqui no Brasil o Pajero só chegou à terceira geração, ela ficou fora há alguns anos, e só voltaria em 2020, tanto que tem uma nova geração que está para vir, provavelmente esse ano ainda, lá fora vai ser apresentada, enfim, vamos ver como que a Mitsubishi aqui vai lidar, né? Mas a gente nota a evolução. E uma questão interessante, falando de... Agora que eu dirigi os três, SW4, Trailblazer e Pajero, falando dos três SUVs derivados de picape, aquela ideia clássica de SUV, como veraneio, né, aliás. Eu acho que ele é mais confortável do que os outros dois. Ele é um pouco mais confortável, essas molas helicoidais na traseira e o acerto geral realmente fizeram muito bem. Eu falei, fomos para o litoral, fomos para Santos, aliás, um abraço para Santos, adoro Santos, lugar que eu gosto muito. Eu fui algumas vezes para lá, mas é um lugar que tinha um dentista em casa, né, que era dentista do meu irmão. Ele sempre falava muito que ia para Santos quando se aposentasse e tal. A minha esposa estudou lá na Faculdade de Ciências Médicas, né, na FICEMES. Então, de vez em quando tem alguma coisa da faculdade lá de ex-alunos, eu vou com ela, mas eu acho Santos muito legal, então é uma cidade que eu curto bastante. Bom, então, fomos para Santos, pertíssimo, claro, 60 km, 65 km. Só que pegamos aquela operação descida, tal, quando tem neblina, tal, a Polícia Rodoviária vai fazendo comboio, né? Acho que é comboio, operação comboio que chama. Então acabamos demorando um tempinho para sair da Zona Norte e ir até o litoral. E por isso que eu falo, ele é bem confortável, né? Esse carro realmente é bem confortável. O mesmo não se pode dizer para o meu sogro. Ele tem mais ou menos a minha altura, ele foi lá no sexto lugar, né? Lá atrás, nos dois últimos. E realmente, assim como os seus concorrentes diretos, esses dois lugares de trás, eles são indicados mais para pequenos percursos, né? Levar uma criança ou mesmo se levar um adulto, mas um percurso que não seja muito grande, porque realmente não há muito conforto. Além do que, uma outra coisa que eu falei, ele acaba tirando esse espaço do porta-malas e ele deixa de ser um porta-malas e um porta-objetos quase, que cai para 120 litros. Isso em todas, né? Em todos os SUVs de 7 lugares que vende aqui no Brasil. Você pega um Suburban, um Cadillac Escalade, daí tem 7 lugares e bagagem, é uma beleza. Mas aqui, por outro lado, isso vale ressaltar. Eu comentei que ele acabou crescendo de tamanho em relação à primeira geração. Aliás, vocês viram, né? Visualmente você já nota. Porém, uma grande sacada, tem muita gente que não conhece esses SUVs que são grandes aqui no Brasil, mas falando desses três aí, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, eles são carros bem adequados, de modo geral, a garagens, por exemplo. Logicamente não vão caber em todas, né? Se pega uma garagem muito apertada, não vai caber. Mas, de maneira geral, é interessante como eles são acertados, porque eles não são muito largos. Então isso é uma vantagem, né? Para shopping e tal, geralmente cabe bem, com exceções, claro. Falando de consumo, bom, dirigibilidade, ele melhora em conforto, mas ele tem um pouquinho menos força que os seus concorrentes diretos. Essa foi a impressão que eu tive para acelerações e retomadas. SW4, por exemplo, e também o Trailblazer respondem mais rápido nesse ponto. Uma outra questão, falando de consumo, nosso consumo
urbano 7 km por litro, mais ou menos, rodoviário 9,2, 9,5, eu esperava até uns 11 e tal, que é o consumo declarado pela fábrica. O carro estava mais carregado, tal, essas coisas acabam interferindo, sem dúvida nenhuma, né? Mas basicamente também não muito diferente, mas esperava um consumo um pouquinho melhor. Outra característica que eu gostei, né, no quesito dirigibilidade, além do conforto dos bancos, é a questão da direção hidráulica. Como eu falei, a areia hidráulica tradicional, essa também não é uma direção elétrica, e para veículos maiores, utilitários e tal, eu acho que a direção hidráulica é a melhor, porque você tem uma sensação de controle maior, né? Bem sossegado. Câmbio de 8 marchas bem escalonado, essa é uma outra coisa que eu gostei muito, né, do carro. Eu achei o câmbio de 8 marchas bem acertado, aquela transmissão que você, seja no modo manual para usar freio motor em descida de serra, seja automaticamente, ou seja, aqui no drive direto, realmente cumpre bem o papel e acaba escolhendo bem as marchas. Eu gostei, 8 marchas bem acertado. Fora isso, espaço interno, o preço está aparecendo aí, o preço um pouco mais baixo, mas o preço aí dentro da média desses SUVs derivados de picape, e um veículo interessante. Falando de mercado, de modo geral, eu lembro quando voltou o Pajero, eu falei, cara, esse W4 acho que vai ter problemas. Não teve, a gente sabe que a W4 vende muito, é o líder, mas nesse ano aqui nós temos o Pajero em segundo, né? E Trailblazer está um pouco mais para trás, vendendo menos, que é um carro aí também sem muita atualização, apesar que eu gosto muito do Trailblazer também, mas ele não teve muitas atualizações. Dos três, foi o que passou por menos mudanças, né? Mas gostei do Pajero, gostei de contar essa história dos três, dos dois, né, das duas gerações. A segunda geração também trouxe mudanças, mas foi um facelift e uma coisa ou outra que acabou aí chegando, né? Mas de qualquer forma, gostei bastante, carro bem acertado, fiquei bem satisfeito de andar com ele, e posição de dirigir eu achei realmente excepcional e confortável, realmente uma boa escolha. A escolha aí fica por conta do freguês, mas vai conhecer as três que vale a pena. Obrigado pela audiência, um grande abraço, tchau!